Boa noite, pessoal do grupo Arte do Encontro. Hoje, o Roberto Matiello vai fazer uma apresentação sobre o Urupês de Machado de Assis. Machado de Roberto, Assis. a palavra. Agradeço, só que o Urupês Machado de é do Assis, Monteiro Maria. Lobato. Mas tudo bem. Ele tem um mérito. O Machado de Assis também tem seus méritos, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Então tá bom. Bom, então nós vamos falar do Urupês, que é um livro do Monteiro Lobato. O Urupês, na realidade, foi um conto que o Monteiro Lobato, antes de publicar o livro, uns 3, 4 anos antes dele publicar o livro de título Urupês, ele publicou um conto chamado Urupês no jornal O Estado de São Paulo. Ele publicou alguns contos no estado de São Paulo e, depois de algum tempo, ele juntou esses contos e mais alguns e acabou fazendo um livro. E o livro teve por título Urupês, que é o título de um dos contos que estão nele. Vamos ver primeiro com a infância do Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté, isso é lá no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, é uma cidade do Vale do Paraíba. O Monteiro Lobato é uma figura icônica da literatura brasileira, notável tanto pela sua vasta produção literária. Ele fez, nós todos sabemos, a maior parte da gente sabe, né, que ele publicou uma série de livros tanto para crianças quanto para adultos. E, e tanto para criança quanto para adulto. Desculpa, aqui eu estou me ajeitando aqui. Obrigado, gente. Bom, ele, além de escritor, né, ele teve uma série de atividades. Ele foi editor, ativista cultural, ele foi político, ele foi representante do Brasil nos Estados Unidos, enfim, teve uma vida bastante diversificada, né? Mas ele se destacou, basicamente, foi na literatura. Os primeiros anos dele, o Lobato nasceu numa fazenda do avô dele, José Francisco Monteiro, conhecido como Visconde de Tremembé. Ele era um cara notável lá na região de Taubaté e ele foi condecorado com o título de Visconde pelo Dom Pedro II, né? Ele era um grande fazendeiro local. Na realidade, as fazendas daquela época, as fazendas de café, elas se concentravam no Vale do Paraíba. Com o tempo, essas cidades do Vale do Paraíba foram caindo, tanto que teve um livro dele chamado Cidades Mortas, que até faz referência a essas cidades que iam decaindo, e o café foi se transferindo mais para o interior de São Paulo. A queda da produção do café no Vale do Paraíba se deu principalmente quando a princesa Isabel fez a libertação dos escravos. Ela assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão, e essas fazendas todas elas estavam praticamente baseadas nos escravos, na escravidão, né? E enquanto que as fazendas no interior de São Paulo, a grande maioria da mão de obra, inicialmente eram também escravizados, mas a grande maioria da mão de obra das fazendas do interior de São Paulo era principalmente de pessoas locais e também de imigrantes, principalmente imigrantes italianos, né? Desde cedo, Lobato teve interesse pela literatura, escrevendo artigos para pequenos jornais locais, lá da região dele, né? Em 1900, ele ingressou na Faculdade de Direito aqui do Largo São Francisco, a famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que evidentemente já existia naquela época, e ele se formou como advogado em 1904. Quando ele se formou, Lobato foi trabalhar como promotor público em Areias. Areias é uma cidade também do Vale do Paraíba, muito próxima já ao estado do Rio de Janeiro. Ele já era casado, a esposa dele, a mulher dele, chamava-se Pureza, e ele tratava a mulher por Purezinha, né? E eles dois foram morar lá em Areias, e ele era promotor público dessa cidade.
Foi nessa fase que ele escrevia contos, como eu falei para vocês, como Velha Praga e Urupês, que foram publicados no estado de São Paulo em 1914. Repare que esses contos que foram publicados antes como eu tinha dito para vocês, antes da publicação do livro Grupesco, que era o ponto principal do livro. Esse livro foi publicado em 1918. Era uma coletânea de uma série de contos que ele já tinha feito e alguns contos novos, né? Esse livro, Urupês, revolucionou a forma como a sociedade brasileira percebia o mundo rural. Só fazendo uma pequena divagação, o pessoal tinha o interior de São Paulo, as pessoas que moravam longe da cidade eram vistas como pequenos heróis, né? Era ainda uma fase romântica. Na realidade, quando o Monteiro Lobato começou a escrever, ele mostrou como realmente era a realidade dessas pessoas que moravam e trabalhavam no campo. Bom, voltando para o Monteiro Lobato, ele foi um editor inovador. Lobato, em 1918, fundou, foi exatamente quando foi publicado o Urupês, ele fundou a sua própria companhia editora, era Monteiro Lobato e Companhia. O objetivo era produzir livros de qualidade e acessíveis ao público. Evidentemente, naquela época, a gente já sabe, né, pouca gente era alfabetizada, né? E a pessoa alfabetizada era o pessoal mais da elite, o pessoal do povo, em geral, eles eram analfabetos. E ele procurou criar livros para pessoas que estavam começando a ler, que começavam a se interessar por literatura, né? O Lobato foi o primeiro grande editor nacional a incentivar a publicação de novos autores e obras nacionais. Lobato introduziu o livro ilustrado infantil no Brasil. Até então, os livros teoricamente para infantis, teoricamente para crianças, eles ainda não eram ilustrados. Foi o Monteiro Lobato, com sua editora, que começou a publicar livros infantis ilustrados. Quer dizer, a ilustração, evidentemente, chama a atenção das crianças. Todos nós, eu me lembro, se o livro não tinha desenho, fotografias, eu achava o livro chatíssimo quando eu era criança, pouco tempo atrás, evidentemente. Então, ele criou esse fato, né? Ele introduziu hoje, todo o livro de criança é muito mais ilustração do que texto. Mas antes não existiam as ilustrações. Foi o Lobato, aqui no Brasil, que introduziu as ilustrações dos livros infantis. Falar em literatura infantil, foi na literatura infantil que Monteiro Lobato encontrou o seu lugar definitivo no panteão literário brasileiro. Olha, faço uma pergunta e vocês sabem disso. Todos nós aqui do grupo, os que gostam de ler, olha, eu diria que quase com certeza todo mundo começou a gostar de ler por causa de Monteiro Lobato. Pelo menos, não vou dizer que sejam todos, mas boa parte das pessoas da nossa idade que se aficionaram à leitura, com certeza, quando eram crianças, começaram a ler a Monteiro Lobato e começaram a gostar de ler. Em 1920, ele publicou A Menina do Narizinho Arrebitado, que deu origem à série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou seja, logo 2 anos após a publicação do Urupês. A história do sítio, contada em mais de 20 livros, apresenta um personagem como Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Emília. Todos nós ouvimos falar desses personagens, todos nós. Quer dizer, ele realmente foi um escritor com êxito para as crianças, né? O sucesso foi imediato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo tornou-se, desde então, uma referência na literatura infantil brasileira. As aventuras que no sítio misturavam fantasia, mitologia, folclore brasileiro, história e temas científicos. Ele procurou abranger uma série de temas e ele foi despertando nas crianças, a ideia dele era despertar nas crianças as ideias, o interesse por vários. Ele não era só focado em um tema, por exemplo, vou chutar folclore ou mitologia. Ele tem vários livros dele, cada livro dele ele procurava focar um tema da cultura, seja e principalmente da cultura nacional. Ele falou muito de folclore. Quem não lembra do Saci, o Visconde de Sabugosa, a Cuca, são todos personagens do folclore brasileiro. Além de entreter, as histórias traziam elementos educativos.
abordando desde temas literários a clássicos na literatura mundial. Por exemplo, vocês lembram, quem leu Dom Quixote para as crianças. Antes de eu ler o Dom Quixote do Cervantes, né, o original do Cervantes, eu li o Dom Quixote para crianças. É um negócio muito bem bolado. Realmente, eu li o Dom Quixote do Cervantes inspirado exatamente no Dom Quixote para crianças que eu li quando era criança, que o Monteiro Lobato havia escrito, né? Até questões científicas, por exemplo, Viagens ao Céu, é uma introdução à astronomia. História do mundo para crianças, e assim por diante. Ainda falando do Monteiro Lobato, ele teve engajamento político e visão industrialista. O Monteiro Lobato era um nacionalista fervoroso e acreditava que o futuro do Brasil dependia do seu desenvolvimento industrial. Realmente, até aquela época, na época dele, o Brasil vivia da agricultura, era só um país agrícola, praticamente não tinha nada de indústria, né? A indústria começou a florescer desde aquele começo, desde a época dele, né? Matarazzo, etc. E tal. Lobato defendia a exploração das riquezas naturais do país, especialmente o petróleo e o ferro. Com certeza, o petróleo do norte do Brasil ele seria favorável, ele não se preocuparia muito com a poluição. Bom, vamos para frente. As publicações do Escândalo do Petróleo e Ferro, o ferro eu não li, eu li o Escândalo do Petróleo. Elas provocaram uma reação hostil do governo Getúlio Vargas. E, em 1941, Lobato foi preso. Ele criticava muito o governo, porque, como eu falei para vocês, eu li o Escândalo do Petróleo. Ele dizia que o Brasil tentava explorar os poços de petróleo, mesmo que eles descobrissem algum indício de petróleo, eles fechavam e aí vendiam aquele terreno onde teriam encontrado o petróleo, eles vendiam para estrangeiros, para companhias petrolíferas estrangeiras. E ele começou a fazer alarde disso. E ele fez tanto alarde, ele foi tão contra o Getúlio Vargas que ele acabou preso. Lobato fez campanhas para modernizar a educação e o ensino no Brasil, sempre defendendo a necessidade de se investir em ciência e tecnologia como meio de garantir o progresso nacional. Ainda dentro da biografia dele, a prisão nos últimos anos. Após cumprir cerca de 6 meses de prisão, Lobato continuou seu ativismo, mas gradualmente se afastou do cenário literário e editorial. Em seus últimos anos, o Lobato viveu nos Estados Unidos, onde tentou introduzir suas obras, que tinham um cunho mais brasileiro, e no mercado internacional, mas sem grande sucesso. A gente acredita que ele não teve grande sucesso porque não adianta falar da cuca, do saci, para pessoas que não tinham essa cultura, esse folclore, tá certo? Então, muito provavelmente ele não fez sucesso porque não correspondia, aquilo que ele falava nesses livros, não correspondia à cultura local, lá dos Estados Unidos, no caso. Retornando ao Brasil, ele se dedicou a escrever e traduzir e acompanhar de longe as questões políticas e econômicas do país. Monteiro Lobato morreu em 1948, aos 66 anos de idade. A morte dele realmente foi uma comoção, principalmente aqui em São Paulo, onde ele era muito conhecido, como ele continuou escrevendo no estado de São Paulo, todas as obras que ele fez, as campanhas que ele fez. Realmente a morte dele, quando ele morreu, ele já era considerado uma pessoa que tinha um vulto nacional, né? Sua morte foi um marco para a cultura brasileira, que perdeu um dos seus maiores intelectuais e um dos primeiros a entender a importância da educação da indústria para o desenvolvimento do Brasil. Legado, apesar das críticas, ele era criticado. Seu impacto na cultura brasileira é inegável e suas contribuições para o debate sobre a modernização, educação e literatura, elas permanecem atuais. Eu coloquei aí essa interrogação não, essa exclamação, apesar das críticas, porque atualmente, ou algum tempo atrás, o pessoal criticou muito Monteiro Lobato, porque ele, de uma certa maneira, ele tinha uma forma eugenista de tratar o público. Ele meio que falava de uma maneira menos adequada, vamos dizer assim, da tia Anastácia e coisas assim. Ele chamava a tia Anastácia de burra, mas se a gente for analisar friamente, para aquela época,
A gente tem que fazer análise de como era a época, não do futuro. Naquela época, a maior parte dos brasileiros eram analfabetos. Imagina, então, os ex-escravizados. Eles realmente tinham praticamente nenhuma cultura, né? Então, da forma como ele era tratado, era realmente a forma como todo mundo tratava os ex-escravizados e essas pessoas desse tipo naquela época. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Então, aí eu cito, eu coloco aí 25 livros, eu não sei se são todos, pelo menos aquele que eu lembrei, né? Que foram escritos dos livros do Monteiro Lobato para crianças, né? A gente vê aí fábulas, Narizinho Arrebentar, o Saci, Aritmética da Emília, Gramática da Emília, As Aventuras de Hans Staden, o Peter Pan, que foi uma adaptação, evidentemente, Viagens aos Céus, História da Tia Anastácia. Ele valoriza a cultura negra aqui do Brasil, né? Dos negros, as histórias de Tia Anastácia, os Serões de Dona Benta, o Minotauro, em termos da história da Grécia Antiga, né? A Reforma da Natureza, o Poço do Visconde. O Poço do Visconde realmente é uma ponte que ele fez para as crianças entenderem alguma coisa da importância do petróleo. História do mundo para as crianças, bom, e assim por diante, né? Esses livros todos despertam interesse, literatura, folclore, matemática, gramática, história, astronomia, mitologia, geografia, literatura. Vocês perguntam uma coisa, eu pessoalmente não conheço nenhum escritor brasileiro que tenha se preocupado tanto a dar uma base, evidentemente, do linguajar infantil para as crianças, como foi feito por Monteiro Lobato. Eu acho ele um cara fantástico. Pelo menos para mim, pessoalmente, ele realmente teve muita influência pelo meu gosto de leitura, pelo meu gosto de conhecer as coisas, de ter curiosidade pelas coisas. O contexto histórico da época foi marcado por transformações políticas, sociais e econômicas, o que influenciaram o conteúdo de suas obras. Ele começou a escrever, né, no Brasil da Primeira República, né, foi de 1889 a 1930. Naquela época houve mudanças políticas. Lobato viveu a transição do Brasil de um império para a república. A Primeira República foi marcada pela oligarquia. Lembra da famosa política do café com leite? Era um presidente paulista, um presidente mineiro, etc. E tal. Ele foi amplamente, ele viveu nessa época. As verdades eram as verdades daquela época. Não adianta a gente hoje analisar como se fosse um escritor de hoje. Ele foi um escritor que escreveu exatamente na época da Primeira República, na época da política do café com leite. Movimentos e tensões raciais, racismo científico e eugenia. No final do século XIX e início do século XX, o racismo científico estava em voga. Muitos intelectuais acreditavam em teorias de hierarquia racial que favoreciam os brancos. Isso não foi só no Brasil, isso era no mundo todo. No mundo todo. Na Itália existia um camarada, um cientista chamado Cesare Lombroso. Ele achava que o formato do crânio das pessoas determinava o que elas seriam, o que elas eram. Se o cara tinha um formato de bandido ou não. Bom, Lobato é uma história que iria longe. Eu aqui, em homenagem aos meus amigos aqui, eu vou ser breve, vou procurar ser breve. Lobato, como outros da sua época, foi influenciado por essas ideias, o que se refletiu em alguns comentários sobre a eugenia e mestiçagem. Outro fato que deu destaque ao Monteiro Lobato foi a Semana da Arte Moderna, né? Lobato tinha uma visão tradicional da arte e da literatura. Ele tinha uma visão tradicional, né? Educação e infância, em um contexto de reformas educacionais e crescimento do público leitor no Brasil, Lobato se destacou ao criar obras que visavam estimular principalmente a leitura entre as crianças. Daqui a pouco eu vou falar desse Paranoia ou Mistificação, que foi um artigo que o Lobato publicou no Estado de São Paulo, que deu maior auê na Semana da Arte Moderna, um pouco antes da Semana da Arte Moderna, na realidade, né? Monteiro Lobato viveu em um período de profundas transformações sociais e políticas, tanto no Brasil como no mundo. Suas opiniões
muitas vezes polêmicas, refletiram as influências e debates intelectuais da sua época, mas também revelam preconceitos que hoje são criticados. Extemporaneamente, eu coloquei aí. Claro, não adianta a gente criticar hoje de verdades ou pseudo-verdades que o pessoal acreditava naquela época. É fácil criticar 100 anos depois, né? Monteiro Lobato teve uma importância na pedagogia no Brasil, especialmente no contexto da educação infantil, isso que eu já falei. Lobato acreditava que a educação precisava ser divertida e imaginativa. Nos artigos dele, ele falava isso, defendendo o uso da literatura como ferramenta de estimular o pensamento crítico nas crianças. Eu acho que isso ele conseguiu, boa parte, pelo menos naqueles que eu leram. As obras de Monteiro Lobato e a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um dos heróis da ala mais à esquerda, né? da pedagogia aqui no Brasil. Eles abordam, cada um à sua maneira, questões relacionadas à educação e à emancipação social, mas partem de contextos e abordagens diferentes. Quer dizer, cada um deles tem uma forma de abordar esse tema. Acesso infantil e popularização do saber. Lobato é reconhecido despertar a curiosidade infantil e o gosto por despertar a curiosidade infantil e o gosto pela leitura. Inovação na literatura infantil. Lobato trouxe elementos da cultura brasileira, muito, né? Como folclore, mitologia, tornando a aprendizagem mais próxima à realidade das crianças. Evidentemente, as crianças daquela época, eles ouviam falar muito da Cuca, do Saci e dessas entidades do folclore nacional. E ele colocou todos esses personagens em boa parte dos livros dele. Desenvolvimento da curiosidade científica. A personagem Emília, por exemplo, era um símbolo da irreverência e curiosidade, incentivando as crianças a questionarem o mundo ao seu redor. A gente lembra que toda hora a Emília contradizia aquilo que alguns falavam, né? Então era uma maneira de despertar a curiosidade, o interesse das crianças para todos os assuntos que eram tratados. Crítica ao ensino tradicional. Lobato defendia uma educação mais voltada para a prática, a ciência e a observação crítica, ao invés de uma simples repetição de contextos. Eu acho que isso é verdade. Não? Quer dizer, era uma coisa prática, não era uma coisa que era imposta. Né? O estilo lúdico de ensino é mais fácil de assimilar pelas crianças do que a abordagem dialética de Freire, que exige uma reflexão crítica. Para quem leu a Pedagogia do Oprimido, para quem leu o Monteiro Lobato, a gente vê a profunda diferença que existe entre essas duas obras. Eu não vou entrar muito no mérito, mas eu sou muito a favor do Lobato e pouco a favor do Freire. Uma das frases do Monteiro Lobato é essa que eu coloquei aí em vermelho. Escrever para crianças é semear em terra roxa, virgem e não praguejada. Cérebro de adulto é solo já praguejado. Engraçado, ele escreveu isso muito antes do nosso amigo Paulo Freire. Eu acho que ele tem razão. É muito mais fácil você educar, você criar um caminho para a criança do que para uma pessoa que é já adulta. Isso não tem dúvida, né? Artes plásticas. Quem já foi para Taubaté tem um museu do Monteiro Lobato lá, está meio mal cuidado, meio jogado às traças, mas tem um museu lá onde mostra algumas das artes plásticas que o Monteiro Lobato fez quando ele era bem jovem. Monteiro Lobato é conhecido como escritor, editor e crítico literário, mas poucos sabem que ele também teve uma breve carreira como pintor. Né? Embora sua produção artística seja menos conhecida, Lobato demonstrou um interesse pelo mundo das artes plásticas, especialmente durante sua juventude. A gente vê aí nessas figuras 1, 2, 3 e 4, obras que ele pintou, que ele desenhou. Lobato estudou no Liceu de Artes e Ofícios, aqui de São Paulo, tá certo? Então, ele realmente aprendeu um pouco de pintura, das técnicas de pintura, de desenho, no Museu de Artes e Ofícios. Muitos pintores célebres aqui no Brasil estudaram no Liceu. Ele era conhecido como Liceu, mas o nome é Liceu de Artes e Ofícios. Então, a gente vê aí alguns dos desenhos que ele fez.
Eu não sei se vocês conseguem distinguir, a figura número 5 mostra um urupê, né? O urupê é uma planta que ela se alimenta da seiva do tronco de outras árvores, né? Então, é um vegetal que se alimenta dos outros vegetais. Então, o urupê, nós vamos ver, é mais ou menos tem esse simbolismo, é um chupim, é alguém que se aproveita dos outros para sobreviver, não sobrevive pela própria natureza dele em si. Uma questão entre Monteiro Lobato e Anilton Malfatti, aquilo que eu falei para vocês da Semana da Arte, a polêmica da Semana da Arte Moderna, mas foi antes, que eu também havia dito. Em 1917, ou seja, 5 anos antes, Anita Malfatti realizou uma exposição com obras de arte de forte influência do expressionismo e do cubismo, estilos modernistas que ela havia absorvido durante sua estadia na Europa e nos Estados Unidos. A Anita Malfatti, ela era filha de pessoas que tinham posses e ela foi estudar tanto na Europa como nos Estados Unidos. E ela trouxe de lá as influências, desculpe, as influências artísticas da época que estavam muito disseminadas na Europa, mas evidentemente estavam um pouco disseminadas aqui. E quando ela fez, em 1917, essa exposição dela, se não me engano, na atual Rua Direita, aqui em São Paulo, né? Ela fez essa exposição, causou maior auê. Monteiro Lobato, em seu trabalho como escritor e crítico público no jornal Estado de São Paulo, um artigo ferozmente crítico intitulado Paranoia ou Mistificação? Achar que era uma loucura, estava engabelando o público. Lobato considerava as obras de Anitta uma ameaça ao bom senso artístico, né? Você vê que como as coisas mudam com o tempo, né? Ele era um homem do seu tempo. Ela associando o modernismo a uma espécie de distorção estética. Ele não leu os livros do nosso amigo Ivan. Entre seus comentários, Lobato afirmou que as obras de Anitta não eram arte genuína, mas sim um reflexo de distúrbios mentais. Essas figuras 1, 2, 3 e 4 são quadros, o Homem Amarelo, o Homem Nu, a Louca e o Farol, são esses 4 quadros. Ela tinha colocado em exposição nessa exposição dela de 1917. Ele, no artigo dele, realmente sugeria que o modernismo era uma forma de paranoia, ou seja, de loucura. Agora, pegando mais um pouco do Lobato, a questão do petróleo. Lobato defendia que o petróleo brasileiro fosse explorado pelos próprios brasileiros. Como eu falei para vocês, no livro Escândalo do Petróleo, ele mostra que era explorado, entre aspas, pelos brasileiros. Eram americanos que usavam pessoas locais para fazer essas explorações, alertando contra a entrega dos recursos naturais do país a empresas estrangeiras. A ideia era deixar o petróleo aqui, enquanto não se exaurisse o petróleo dos Estados Unidos. E depois, o pessoal, já tendo as terras onde tinha o poço de petróleo, explorar o petróleo nacional, mas para o bem no caso aí, dos Estados Unidos. Em suas obras, especialmente no livro O Escândalo do Petróleo, Lobato denuncia o atraso na exploração do petróleo e incentivava uma postura mais nacionalista em relação ao tema. Eu achei interessante colocar aí na figura 1 e 2 os dois livros dele. Um é o Escândalo do Petróleo, que evidentemente é um livro destinado a pessoas, aos adultos. Mas ele já procurava incutir nas crianças a ideia do valor do petróleo, do nacionalismo do petróleo, e ele escreveu esse livro, O Poço do Visconde. Quem já leu Monteiro Lobato, certamente, as obras dele, certamente leu esse O Poço do Visconde. Lobato teve papel marcante no desenvolvimento da indústria do ferro no Brasil. Lobato se envolveu nas campanhas pela exploração do minério de ferro, por acreditar que o desenvolvimento econômico do país dependia da sua capacidade de explorar seus recursos naturais, especialmente o ferro. Numa das falas que o Monteiro Lobato coloca no Pedrinho, que é um dos personagens principais das obras infantis dele, o Pedrinho diz: não existe nada, absolutamente nada de tudo quanto o homem faz no mundo de hoje que não tenha por base o fogo e o ferro.
Então, ele realmente, ele já, de uma certa forma, ele direcionava a criança para ver qual era a importância. Ele não só fazia propaganda para os adultos, mas ele já incutia nas crianças as ideias dele. Na figura de baixo, a gente vê que, apesar do presidente do Brasil à época, o Getúlio Vargas, ter mandado prender o Monteiro Lobato pelas críticas que ele fazia, o Getúlio Vargas fez uma propaganda do petróleo, aí a mão dele suja de petróleo. Anos depois, outra mão, essa com um dedo a menos, fazia o mesmo tipo de propaganda. Embora Lobato tenha, de fato, usado a expressão que hoje alguns consideram, estou mudando agora de assunto, tá? Preconceituosa, é importante observar que alguns pontos que ajudam a entender a sua trajetória e legado. Contexto histórico e social. Lobato viveu e escreveu no Brasil das primeiras décadas do século passado, em uma sociedade ainda fortemente marcada pela escravidão e pelo racismo. Aquilo era natural para aquela época, né? Algumas das expressões e visões presentes na sua obra refletiam pensamentos comuns do seu tempo. A evolução do pensamento do Lobato. Lobato pensou por frases e situações que demonstravam mudanças em seu pensamento, especialmente no que tange a visão social e desenvolvimento do Brasil. Ou seja, a gente, quando lê as obras do Lobato, principalmente as obras destinadas a adultos, a gente vê que as obras mais recentes dele, ainda são obras bem antigas, mas as obras posteriores deles, elas têm menos aquele ranço de racismo que tinham as primeiras. Na realidade é o seguinte, é um erro olhar o passado usando a perspectiva do presente. Claro, é muito fácil a gente condenar uma série de coisas que aconteceram no passado, que a gente já pensa nos moldes, com a cultura, com os ensinamentos, com tudo que nós conhecemos hoje. O duro era convencer um romano a não escravizar também, né? Um grego não escravizar, enfim. A gente não pode, é difícil criticar o passado usando argumentos modernos. Hoje, algumas editoras a obra para tornar mais algumas editoras modificaram os livros infantis, principalmente os livros infantis do Monteiro Lobato, para torná-las mais inclusivas. Então, se você pegar algumas editoras que editaram Monteiro Lobato depois, evidentemente, que ele morreu, mais recentemente, essas editoras elas retiraram alguns termos, vamos dizer assim, que não são aceitáveis no mundo de hoje, na nossa visão de hoje, né? Elas fizeram adaptações. Essa adaptação demonstra o valor da obra de Lobato, pois reconhece a sua relevância e ao ajustar elementos que agora não são mais aceitáveis. Então, vamos dizer, foi mais atualizada a obra do Monteiro Lobato, mas ela continua com o mesmo valor. Reflexão e educação. Estou olhando o relógio aqui, viu, gente? Não se preocupe. A discussão em torno do racismo na obra de Lobato permite um espaço de reflexão em vez de simplesmente cancelar o autor. Uma abordagem educativa pode envolver o debate sobre o racismo. Então, poxa, a gente pode aproveitar, por exemplo, a própria obra do Monteiro Lobato para debater o racismo. Eu acho que é perfeitamente válido. Isso mostra a importância do contexto histórico e a evolução dos valores sociais. A obra do Lobato pode ser vista como um reflexo da sua época, deve ser vista como um reflexo da sua época. Entendê-lo dentro do seu contexto histórico e refletir sobre a transformação dos valores é uma abordagem mais completa e inteligente. Então a gente vê uma série de personagens que o Monteiro Lobato criou, que eram personagens negros, né? Então a gente vê aqui a Anastácia, eu não me lembro mais o nome desse senhor que era um negro velho, o Saci. O Saci foi um herói. Tanto tem um livro do Monteiro Lobato chamado O Saci. Pô, o Saci o que era? Era um cara aleijado com uma perna só e era negro. E ele, não obstante, ele fez uma exaltação ao Saci, né? A gente vê embaixo, a figura de baixo é o burro falante, né? É esse que vos fala. Vamos agora entrar propriamente no livro Urupês, né? Então, são algumas figuras aí que eu achei. A palavra urupê, eu já falei mais ou menos, né? Ela tem origem, se refere a um tipo de cogumelo
é a orelha de pau, né? Que cresce em pedaços de madeira. O Monteiro Lobato utilizou esse termo, urupês, para designar os habitantes do interior, alguns habitantes do interior do Brasil, especialmente os caipiras. Ele comparou os caipiras aos cogumelos parasitas, por viverem de forma isolada, escondidos na mata, assim como os urupês, surgem no meio da madeira em decomposição. A palavra urupês carrega uma conotação de algo rústico, simples e até mesmo negligenciado, que reflete a forma como Lobato relatava a vida dos caipiras lá na sua obra. Então a gente vê alguns urupês com essas orelha de pau, mas também tem plantas que se encostam nos troncos de árvores que sugam a seiva das árvores e também são urupês. O Urupês, como eu disse para vocês antes, né, ele foi publicado em 1918, é uma coletânea de contos que marca a estreia de Lobato na literatura brasileira. Então, algumas figuras aí do livro Urupês, e a figura que se destaca, né, no livro, o mais lembrado pela criação, é o personagem do Jeca Tatu, símbolo do homem do campo brasileiro, retratado como indolente, acomodado, resultando de um contexto de pobreza e descaso social. A obra se destaca pelo tom de denúncia social, abandonando os problemas do atraso do interior, abordando, desculpa, o problema do atraso do interior brasileiro e abandono do trabalhador rural e a contraste entre a idealização do campo, né? Porque os românticos eles idealizavam a vida no campo, né? A vida dos indígenas. Quem não lembra das obras do José de Alencar, né? Eles idealizavam na literatura da época. E a realidade, ele mostrou mais a realidade do que era o Brasil. Então, ele é quase uma transição do romantismo para o realismo. Né? Ele fez esse meio de campo, acho eu, essa é uma opinião pessoal. Lobato critica a mentalidade agrária e a visão conservadora do Brasil rural daquela época, que contraria a corrente do romantismo e do ufanismo, que até então enaltecia o homem do campo e os nativos, né, os indígenas. A obra desmistifica a ideia de que o interior do Brasil seria um lugar de pureza, simplicidade, revelando ao contrário o atraso e a exploração da miséria. Urupês é considerado um marco do pré-modernismo, aquilo que eu falei para vocês, na literatura brasileira, não apenas por sua linguagem mais próxima à oralidade, ou seja, ele usa uma linguagem quase que coloquial e a fala popular, né? Mas também pelo seu caráter de crítica social. Então, ele se afasta ali daquilo que era o romantismo. Lobato utilizou o humor ácido e a sátira para explorar a degradação do homem do campo, representando em Jeca Tatu um caboclo doente e sem perspectivas que se tornou um ícone na figura do sertanejo. Lobato não culpou o camponês por sua condição, mas denunciou as condições sociais, o isolamento e seu abandono por parte das elites. Urupês inaugurou um novo olhar sobre a realidade brasileira, abrindo caminho para o modernismo que rompia com as idealizações e buscaria uma nova representação mais autêntica do que era realmente o Brasil. A linguagem do Monteiro Lobato foi objetiva e direta, marcada por descrições ricas e um realismo contundente que capturou a essência da vida rural. Uma das frases do Monteiro Lobato: nada como o aspecto cru da realidade para desmanchar os exageros da imaginação. Essa realmente era uma crítica, né, ao romantismo da época. A figura do Jeca Tatu passou a ser um símbolo não só da preguiça, mas o de uma vítima do sistema de saúde precário, da desnutrição e da falta de assistência. Posteriormente, Lobato reconheceria a influência das condições de saúde, né? Porque logo no começo ele mais critica, mais acha que, vamos dizer, entre aspas, o sertanejo, o caipira, era mais vagabundo do que outra coisa. Mas com o passar do tempo ele foi percebendo que também grande parte do que era o caipira, o sertanejo, era em função da má saúde, da má qualidade de vida que ele tinha, né? Essa apatia, etc. e tal. Urupês lançou luz sobre os problemas sociais presentes no Brasil rural. No tupi, urupês significa um tipo de cogumelo ou orelha de pau. Eu fui lá ver o que era urupês no Guarani.
Urupês aborda o abandono das zonas rurais, a preguiça dos habitantes e as consequências do descaso do campo do Brasil. Bom, eu já falei, né? O termo urupês refere-se a um tipo de fungo que chupa a seiva das árvores. É uma metáfora para a situação do camponês no Brasil. A história também é uma crítica ao mito do bom selvagem, idealizado pelos românticos do século XIX. Desmentia a ideia de que o homem, longe da civilização, é naturalmente virtuoso. Essa era uma ideia do Rousseau, né? Do Jean-Jacques Rousseau, né? Que ele dizia, não, o homem... o que estraga o homem é a sociedade, é a modernidade, é o conhecimento. Quanto mais longe disso, o homem é melhor. Na realidade, ele desmentia esse fato, né? Lobato desenha um retrato amargo do caboclo brasileiro, que vive uma situação de estagnação, sem ambição ou esforço para mudar a sua realidade. O Jacatatu era um cara preguiçoso. Jacatatu, o protagonista é apresentado como uma figura de um homem que mal sobrevive, preguiçoso e inerte, sem a menor perspectiva de melhorar a sua vida. Mazzaropi retratou muito o Monteiro Lobato no cinema, né? O Jeca Tatu no cinema. Lobato mostra como Jeca não cultiva a terra com cuidado, vive um casebre pobre e sujo, e não parece ter qualquer interesse em melhorar de vida. Lobato utilizou Urupês para fazer uma crítica social contundente. Era uma crítica social que ele fazia. O conto revela o descaso em relação ao caipira, que, sem acesso à educação, saúde ou incentivo, que se encontrava num ciclo de miséria e falta de perspectiva. O Jeca Tatu se tornou um ícone nacional. Então, aí eu coloquei uma figura aí do Mazzaropi representando o Jeca Tatu, né? Simbolizando a figura do homem rural abandonado e sem ação. A crítica de Lobato vai além do indivíduo. O problema do Jeca não é uma questão pessoal, mas sistêmica. A falta de infraestrutura e política adequadas cria um ambiente no qual figuras como o do Jeca proliferam. O estilo do conto é marcado pelo uso de linguagem coloquial, como eu já falei antes, ele não usa linguagem rebuscada, muito pelo contrário, ele aproxima muito a fala dos personagens à fala real do homem do campo, né, do caipira, com traços de ironia e crítica mordaz, em busca de chocar o leitor para refletir sobre as condições sociais. Urupês é uma obra que, ao expor as mazelas do Brasil rural, coloca em evidência as necessidades de reforma, mostrando como o atraso e o abandono não são apenas uma característica do homem, mas também do sistema que o negligencia. Ele criticava muito, naquela época, ainda era a época da política do café com leite. O pessoal não se preocupava realmente com questões sociais. O amarelão, né? O Monteiro Lobato acabou fazendo propaganda do biotônico Fontoura, né? Porque o problema é que diziam que o caipira sofria do amarelão. É o nome popular da anciolostomose, uma doença parasitária causada por vermes. Esse parasita vive no intestino do hospedeiro e se alimenta do sangue, podendo causar anemia. O amarelão ocorre principalmente pelo contato da pele, no caso dos pés, em solos contaminados. O caipira andava descalço, né? Os solos contaminados por fezes humanas, contendo larvas do parasita. Essas larvas penetram na pele, entram na circulação e chegam ao intestino, onde se desenvolve e se fixam à mucosa intestinal. Quais eram os sintomas do amarelão aí? Os sintomas eram anemia, devido à perda do sangue causado pelos vermes, fraqueza e fadiga, e distúrbios digestivos como diarreia e dor abdominal. Então, nessa época, já um pouquinho depois que ele escreveu, ele já percebia que não era tanto indolência do caipira, era também as condições de saúde dele, né? O amarelão foi comum no Brasil no início do século XX, especialmente em regiões rurais, pobres e sem tratamentos sanitários. O tal do biotônico Fontoura foi criado em 1910 e se tornou muito popular no Brasil como um fortificante e estimulante do apetite. O biotônico continha ferro que ajudava a combater a anemia do amarelão, mas não eliminava os vermes responsáveis
pelas doenças. Na realidade, precisava de vermífugos, né? Mas ele tinha, o biotônico Fontoura continha ferro. Então, eles faziam muita propaganda que, né, que o pessoal melhorava do amarelão usando o biotônico Fontoura. Voltando ao livro Urupês, além da história que ele dá título, é composto por contos que retratam a vida do interior do Brasil. Então, tem vários contos aí, eu coloco aí o Boca Torta, narra a vida de um homem que, após sofrer de uma deformidade na boca, ele é rejeitado pela sociedade e ele é levado à miséria. A história aborda temas ainda atuais, como o preconceito. Então, ele já abordava temas hoje, fala-se muito do preconceito. E nesse conto ele mostra muito o preconceito como esse camarada que tinha a tal da boca torta. Comprador de Fazendas é um outro conto do livro do Pez, é um conto de humor em que o comprador de fazenda se aproveita da ganância do proprietário de terra para escapar de emboscadas financeiras. Então, é mais um dos contos. Velha Praga, o conto discute a decadência do campo brasileiro, vai na linha do Urupês, né, do Jacatatu, simbolizando uma praga que destrói as plantações. Lobato usa a praga como uma metáfora para o atraso e ineficiência das políticas agrárias. O engraçado arrependido. Esse, esse conto eu lembro dele até hoje. A história aborda o arrependimento de um homem que era conhecido por suas constantes brincadeiras. O camarada vivia brincando, vivia gozando das outras pessoas, fazendo piadas maldosas dos outros. Ele tinha o hábito de fazer troças de todos ao seu redor, inclusive de situações trágicas e sentimentos pessoais. Com o tempo, o tal do engraçado começou a... É que eu estou tentando lembrar o nome do engraçado. Depois eu lembro. Começou a refletir sobre as suas ações e o impacto que causavam. Então, as ações que ele fazia, o que aconteceu com os outros. Em um momento de autocrítica, percebeu que suas piadas, que antes lhe traziam prazer e um falso senso de superioridade, na verdade só causavam dor e o isolavam da comunidade. Na realidade, é engraçado o fim. O engraçado arrependido ele acaba se enforcando na perna de uma cueca. Quer dizer, as cuecas antigamente eram cerolões, né? Eram compridos. Ele acabou se enforcando com um cirolão, né? Ele se mata. Então é o tal do engraçado arrependido. O engraçado, me lembrei, o sobrenome dele era Pontes. Faroleiro é o primeiro conto do livro Urupês. Coxa de Retalhos, A Vingança da Peroba. Eu coloco aí uma pequena síntese de todos. Um suplício moderno, uma sátira mordaz sobre a vida urbana e os sofrimentos causados pela modernidade. Então, ele faz o contraponto, né? Se de um lado ele critica a vida do campo, nesse suplício moderno ele faz uma sátira sobre a vida urbana e os sofrimentos causados pela modernidade. O conto critica a alienação e a superficialidade da sociedade contemporânea. Meu conto de Maupassant. Então, ele aproveitou. Maupassant foi escrito, agora me esqueci o nome do cara que escreveu. Daqui a pouco eu lembro. Era uma homenagem ao escritor francês. Lobato explora temas com ironia e observação da realidade. Politiverso, um conto violento e brutal que explora a natureza humana, a luta pela sobrevivência. A história retrata um mundo selvagem e cruel, onde a lei do mais forte prevalece. Era um cara que tinha um polegar invertido, né? Bucólica, o mata-pau. Mata-pau é um sinônimo lá de europeu, né? Uma alegoria da luta pela existência e adaptação às adversidades. O mata-pau, uma árvore que se alimenta das outras plantas, né? Simboliza a força da vida e a capacidade de superar obstáculos. O estigma, uma história sobre a exclusão social e o preconceito. O conto revela dificuldades enfrentadas por aqueles que são marginalizados pela sociedade. E a exclusão social. Então, a gente vê que ele usou muitos temas nesse livro Urupês, né? Que ainda hoje são temas atuais. Ele escreveu o livro Urupês em 1918. Ele continuou escrevendo contos e ele juntou esses contos num outro livro, é muito parecido com o Urupês, né? Chamado Cidades Mortas. É quase uma continuação do Urupês. Cidades Mortas é uma obra composta por 20 contos
que retratam a a decadência das pequenas cidades do interior paulista no início do século XX, na época dele. As cidades mortas do livro Cidades Mortas, de Monteiro Lobato, são inspiradas principalmente na cidade do interior do Vale do Paraíba. Realmente, todas aquelas cidades do interior do Paraíba, que margeavam o rio Paraíba, elas estavam decadentes. Toda a parte da prosperidade do café estava se voltando para o interior de São Paulo. Todas aquelas cidades eram conhecidas, ficaram conhecidas como cidades mortas, eram cidades decadentes. Durante o ciclo do café, no século XIX, essa região prosperou economicamente, mas com o declínio da cultura cafeeira, devido à exaustão do solo e à abolição da escravidão, muitas cidades entraram em decadência. Então, ele mostra, nesses contos desse livro, ele mostra muito dessa decadência dessas cidades. Agora, falando um pouquinho mais agora dos personagens, criação de personagens marcantes, né? Monteiro Lobato deu vida a personagens icônicos. A gente até hoje lembra da Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa, né? Eles fazem parte da cultura brasileira. Literatura infantil foi inovadora, ele revolucionou a literatura infantil aqui do Brasil. Antes não tinha isso, né? Estímulo ao pensamento crítico, isso é muito importante. Suas obras incentivaram o pensamento questionador das crianças. A Emília era um personagem típico que questionava tudo. Então, é como a criança que faz perguntas acima daquilo que era já entendido como algo certo. A Emília fazia perguntas que questionavam essa certeza. Valorização da cultura nacional. Em suas histórias, Lobato inclui aspectos da cultura brasileira, como folclore, costumes, tradições, apaixonando os leitores da identidade nacional. Crítica social e política. Monteiro Lobato usou da literatura para fazer críticas à realidade brasileira, abordando questões como o atraso educacional, a exploração do trabalho rural e o desenvolvimento econômico. Acusado de racismo, Lobato transformou-se assim no primeiro herói negro para crianças. Preocupação com a ciência e o progresso. Ele tinha uma visão futurista e progressista, buscando promover o desenvolvimento científico e tecnológico das suas obras, como no livro Poço do Visconde, que trata da descoberta do petróleo. Estímulo à imaginação. Suas histórias são cheias de elementos fantásticos, né? Mundos mágicos. Importância da educação. Lobato defendia a educação como ferramenta, quer dizer, a educação realmente é a ferramenta fundamental para o progresso do Brasil. E suas histórias promovem a curiosidade e o amor pelo conhecimento. Eu posso me considerar, eu sou testemunha disso. Muitas das histórias do Monteiro Lobato me despertaram curiosidade. Até hoje eu tenho curiosidades, quer dizer, evidentemente de outro nível daquela época, lá atrás, mas a gente fica curioso cada vez mais para conhecer coisas novas. E a gente põe em dúvida algumas coisas que são consideradas como ponto pacífico, como evidentes por si só. Acessibilidade do estilo. Com uma linguagem simples e envolvente, ele conseguiu atrair leitores de todas as idades, tornando suas obras atemporais e acessíveis. Diálogo com a ciência. Além de incentivar a curiosidade científica, ele conseguia misturar de forma habilidosa ficção e ciência, como nos Serões de Dona Benta, onde termos complexos são apresentados de maneira lúdica, né, de brincadeira. Finalmente, engajamento com questões sociais e ambientais. Em obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato aborda o respeito à natureza, que é coisa mais atual do que hoje, né? E a preservação do meio ambiente, temas que continuam extremamente relevantes. Pioneirismo editorial. Lobato foi também um editor inovador, lutando pela difusão do livro e pelo incentivo à leitura no Brasil, tornando-se um dos primeiros grandes defensores do mercado editorial nacional. Enfim, todas essas razões fazem de Monteiro Lobato um dos autores mais influentes na literatura brasileira. Realmente, eu reverencio Monteiro Lobato. Eu acho que muitos de nós, todos também o reverenciamos. Pessoal, dentro do meu tempo, hein? Vem aí, Arthur, ficou feliz? Obrigado pela atenção. Esse aí é o burro falante, no caso aí, acho que é um autorretrato. Obrigado, pessoal. Ótimo, obrigado.
Marcelo, foi ótima. Muito bom. Ó, Arthur, você não pode me criticar hoje, hein, cara? Não, perfeito, perfeita Ó, eu tô com o relógio aqui do duração. lado, hein, cara? Tá, muito Muito bom, obrigado. Roberto. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Muito bom, Roberto, foi Roberto. excelente. Parabéns, Excelente. olha, Muito bom. ótimo. Muito bom. Uma Olha, adesão Roberto. ao tempo invejável. Parabéns. Muito bom, Obrigado. É que vocês são todos meus amigos, né? Então eu agradeço vocês. Realmente, do Monteiro Lobato, eu queria muito de falar, cara. Eu gosto muito desse camarada. Ele é muito bacana, é um escritor sensacional. Todos os meus filhos, eu fiz questão, quando eles ainda não sabiam ler, não tanto eu, mas minha mulher, minha esposa, lia para as crianças e todos, eu tenho 5 filhos, todos eles gostam de ler. Eu acho que eu devo isso muito ao Monteiro Lobato. Tá? Que bom. Uma curiosidade Muita gente que fala me isso. ocorreu Ó. comentar. Muito bem, vamos colocar na ordem aí. O Ivan pediu a palavra e depois a Tuta. Depois E a o Rico Lúcia. também. O pessoal sabe levantar a mãozinha aí para colocar na ordem, não? Não, no meu telefone não está aparecendo. Vai, começa o Ivan, vai. Fala, Ivan. Bom, a minha Ô, fala Roberto, hoje vai ser um pouco Roberto, longa, viu? Roberto, você fez a palestra, mas quem está coordenando a discussão aqui sou eu. Desculpa, Ari, tá certo. Você tem razão. Mostra que você é Ai, machão aí. ditador. Ô, Rosa, segura esse cara, Rosa. É um ditador. Ah, o Arthur conseguiu. Sim, sim. Muito bem. Fala, Ivan. Pá, Você foi interrompido. agradecer essa palestra espetacular aqui do Roberto, né, que é um conferencista de mão cheia, sempre traz coisa gostosa para nós. A minha fala hoje vai ser um pouco longa, já peço desculpa, igual o Che Guevara, vou ficar aqui uns 40 minutos falando, hoje estou um pouco empolgado, mas vamos lá. Entre 1996 e 2002, eu fiz uma pesquisa para um livro que eu escrevi e acabei não publicando, porque é uma coisa um pouco difícil. O que eu fiz? Eu peguei 6 obras portuguesas e 6 obras brasileiras e coloquei um capítulo falando de gastronomia no meio dessas obras. Então, eu tinha que emular o trabalho de escritores. E aí fiz uma pesquisa bem grande sobre a vida do Lobato. Eu queria trazer também aqui, meio complementando, uns drops curiosos sobre a vida do Lobato. Recording stopped. Então, quem quiser se estender para conhecer a personalidade do Lobato, eu sugiro que leia A Barca de Gleire, que é? São cartas que ele trocou ao longo da vida inteira, durante 50 anos, com um amigo chamado Godofredo Rangel, e que o Lobato tinha em grande consideração literária, mas que na prática não deu nada, vamos dizer assim. Mas e Lobato ele tinha uma mentalidade que, ao mesmo tempo, ele tinha uma certa inocência inata do caipira, que, por mais que ele tenha viajado o mundo e ficado rico e tal, ele jamais perdeu essa inocência. Vou contar só um caso assim para ilustrar isso daí. Logo depois Ivan, Sim. 5 minutos, vai, tem mais gente para falar. Tá bom, vou falar, mas tudo bem, acho que não deu 5 minutos ainda. Bom, aí ele pega, ele funda, junto com o Zé Olímpio, a Companhia Editora Nacional. E eles eram sócios meio a meio. É que tem uma cabeça grande assim. Então, como chama? Posso continuar? Não? Ou acho que... Vai lá, Ivan, vai lá. Bom, Aberto então algum- assim, aí ele funda essa Companhia Editora Nacional e aí, dentro daquelas coisas dele lá, ele aplica o dinheiro na Bolsa de Nova York e o dinheiro multiplica. E ele acha que aquilo lá era facílimo, assim, que era... Então, o que ele vai? Ele vai na Companhia Editora Nacional, chega para o Zé Olímpio e vende metade da participação dele. Ele era sócio e vende tudo para o Zé Olímpio, vai para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, ele perde tudo na Bolsa. E ele tenta uma cartada ainda escrevendo, que o Roberto não citou, o Presidente Negro ou o Choque das Raças.
e é um livro assim que é o mais criticado da bibliografia dele, no sentido de que os negros passam por um processo, os pretos, né, passam por um processo de esterilização compulsória, baseado numa máquina que queria, teoricamente, alisar os cabelos dele. Ele achou que aquela era uma venda estupenda. Ele escrevia muito assim para ganhar dinheiro, algumas coisas. E acabou sendo um tiro no pé. Ele perde todo o dinheiro, volta para o Brasil, vai lá no Zé Olímpio, o Zé Olímpio fala para ele: olha, meu amigo, já se arrependeu? E devolve 33% da empresa para o Lobato, com a condição de que o Lobato fizesse traduções, que são aquelas que o Roberto anunciou. E para fechar, a última coisa, dentro de uma entrevista que eu dei, alguém perguntou qual era a cena mais marcante da literatura brasileira. E as primeiras cenas que me vieram à cabeça foram, evidentemente, as do Macunaíma, que são cenas emblemáticas. Mas tem uma cena dentro da Caçadas de Pedrinho, que, na minha opinião, é aquela que mais representa o Brasil. Vou tentar contar muito rapidamente, mas ela é uma cena que merece ser lida. É que o rinoceronte, o Quindim, havia fugido e o exército estava lá para capturar o Quindim. E, uma certa altura, o Quindim, voluntariamente, entra no caminhão e se autoprende. Sem querer, ele se prende. E aí, um grumete, um soldadinho raso, vai lá na casa da Dona Benta e anuncia ao general que comandava o negócio que o Quindim tinha tinha ficado preso. O general dá-lhe uma puta de uma bronca, porque fala: meu amigo, você sabe com essas diárias que nós estamos ganhando, as comendas que nós vamos ganhar e tal. Então, é uma cena longa que ilustra exatamente a crítica que ele faz às elites brasileiras. Então, assim, esse pejo de que ele era, vamos falar assim, uma pessoa que descontava em cima do pobre é muito injusta. Ele, basicamente, pugnou em defesa da classe pobre brasileira. É isso, gente. E agradecer mais uma vez ao Roberto a apresentação. Ô, Ivan, Valeu, Ivan. só um minutinho Eu só. vou... Ivan, eu quero te agradecer as tuas palavras e quero falar o seguinte. Eu fiquei tão preocupado com o meu amigo Arthur, cara, que o meu PowerPoint que eu tinha preparado tem muito mais slides. Inclusive, eu cito muito o Presidente Negro, que eu li, eu fiz questão de ler já, eu li e revi o Presidente Negro, e nesse PowerPoint que eu ia fazer essa apresentação mais completa para vocês, eu tirei em homenagem ao Arthur, mas em deshomenagem ao Arthur, eu vou colocar o PowerPoint um dia desse aí no grupo. Quem tiver interessado vai ver alguns comentários que eu fiz exatamente sobre o Presidente Negro. Tá? Obrigado, Ivan. Obrigado. Ô, Tuta, vou pedir licença para você e passar o Eurico na sua frente, que ele tinha levantado a mão e não sabe levantar a mãozinha oficial. Fala, Eurico. Então, Roberto, mais uma vez, eu fiquei admirado de ver sua cultura e a excelência da sua apresentação. Eu, por acaso, tenho todos os livros da fase adulta do Lobato, porque conheço uma amiga que foi casada com o filho dele, e a editora Globo, no ano 2000 e pouco, publicou são uns 20 livros, inclusive O Presidente Negro, e um que eu acho que você gostaria de ler, não sei se leu, que é o Mr. Slang e o Brasil, que ele fala de problemas, inclusive, atuais. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: os livros infantis dele, que me marcaram muito, como a todos nós aí, Sim. Eu tentei ler primeiro para os meus netos, que hoje estão com mais de 20 anos, que não aguentaram passar das primeiras páginas, e mais recentemente para uma neta de 7 anos, que também, pô, que livro chato, vovô. Então, mas é uma coisa, vamos dizer, que você já falou, que é o anacronismo, né? Hoje, esses livros, as crianças não têm nenhum interesse nisso. E quanto ao Urupês, bom, o Urupê é realmente a orelha de pau. E a orelha de pau, ele decompõe matéria morta, é um organismo saprófito.
se não fosse organismos como o urupê, o mundo hoje estava atulhado de árvores mortas, porque são pouquíssimos organismos que decompõem a madeira. Então, o urupê não é um parasita, né? Existem plantas parasitas, mas o urupê é um fungo e ele decompõe uma árvore morta, né? Essas são apenas alguns pontos. E outra coisa, Urupês não é um conto. O livro Urupês tem vários contos excelentes que lembram muito Machado de Assis, o estilo de escrever. Mas o Urupês me parece um pequeno ensaio onde ele arrasa o capial brasileiro. É isso na primeira edição, porque na segunda edição ele foi malhado e percebeu a besteira que ele estava fazendo, porque ele trata, na primeira edição, o caipira como um ser inferior, um ser sub-humano. É chocante, eu achei. Depois ele viu que o sujeito é sub-humano porque não lhe foi dada condições, já passou fome no útero. Um dos críticos diz que ele é um zoológico ambulante de parasitas intestinais. Então, toda essa preguiça dele é porque ele não tem saúde. Isso ele percebeu, mas o livro já havia sido publicado. Mas, novamente, meus cumprimentos pela excelente apresentação. Ô, Eurico, muito obrigado. Você sabe que eu li teu livro, eu sou teu fã, estou esperando sair o segundo aí. O segundo é muito triste, viu? É muito pesado, né? Não estou aguentando. Obrigado, Tá bom. Roberto. Obrigado a você. Fala, Tuta. Bom, em primeiro lugar, você falou de um dos grandes autores meus queridos. Eu li todos do Monteiro Lobato, e diferentemente dos seus netos, Eurico, eu tenho um neto de 8 anos, que é um leitor nato. E o ano passado ele me pediu, vovó, você pode me dar toda a coleção do Monteiro Lobato? Né? E o pai dele começou lendo para ele, quando ele não sabia ler, e às vezes adaptando uma linguagem ou outra e tal, e ele me falou uma das coisas mais extraordinárias que eu já ouvi, um dia eu perguntei para ele, e aí, Valentim, você está lendo, vocês estão lendo Reinações de Narizinho? Ele disse, não, vovó, a gente deu uma parada porque a gente está lendo um não sei o que aí, mas não tem importância, porque quando a gente volta no livro, está tudo lá de novo. Assim, querendo dizer que rapidamente você engatava no assunto, né? Ele diz assim, é um livro muito legal, porque você não esquece dele. Quando você recomeça a leitura, já está tudo lá de novo, né? Eu achei muito bonita essa avaliação dele. Mas eu queria também dizer para você, Roberto, que não há uma diferença visceral entre Paulo Freire e Monteiro Lobato, entendeu? O Paulo Freire, tudo que você me fala de ter a necessidade da reflexão, é quando ele está falando do adulto aprendendo, o adulto que não sabe ler, e assim, como é que ele faz para motivar e mobilizar o adulto que não sabe ler. O Monteiro Lobato faz isso com as crianças. Monteiro Lobato fica enchendo a cabeça da gente de coisas maravilhosas. Você quer ir atrás, né? Você quer saber, você quer entender geografia de Dona Benta, Viagem ao Céu, Gramática da Emília, mesmo como é que chama? Reforma da Natureza, A Chave do Tamanho. Cada uma delas aborda uma coisa que desperta essa curiosidade. O Paulo Freire faz Mutatis Mutandis, ele faz esse mesmo sistema de interessar o aprendiz nas coisas que estão ligadas ao seu cotidiano, né? Agora, eu acho que o Monteiro Lobato é extraordinário. Até hoje, eu me interessei por mitologia por causa do Lobato, me interessei por geografia por causa do Lobato. Então, eu acho que essa crítica que se faz do racismo dele é real, e é real localizadamente. Ele viveu num momento em que o movimento eugenista era muito forte, mas ele teve a dignidade de ir reconhecendo isso de alguma outra maneira. Veja, a figura da tia Anastácia, que é a negra, beiçuda e burra,
ela detém um conhecimento da cultura popular fantástico, né? Que quando ele vai contando as histórias, a tia Anastácia sabe coisas do Arco da Velha, né? Ela sabe, ela tem assim toda a dimensão da cultura popular, ela tem do curandeirismo, enfim, ela, apesar de ser a negra beiçuda e burra, dito só pela Emília, né? Porque a tia Anastácia briga com ela, a Dona Benta briga com ela, o Narizinho briga com ela quando ela diz isso, é quase um contraponto para ele poder dizer como ela é danada, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, ele tem a questão eugenista, e quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele escreveu O Presidente Negro, que ele estava nos Estados Unidos, a ideia dele era fazer um livro que tivesse muito sucesso lá para ele entrar com o resto das obras dele, né? Então, ele também se fez muito racista. Eu não sei se eu estou defendendo muito o Monteiro Lobato, se eu gosto tanto dele que eu vou defendendo ele, mas eu acho que ele se fez mais racista do que ele era para ver se colava nos Estados Unidos, como um movimento, um sucesso editorial, né? Tem bastante gente para falar, eu vou parar por aqui. Muito bem. Obrigado, Tuta. É isso aí. Muito obrigado. Lúcia, Você está sem som, Lúcia. Eu gostei muito da tua apresentação, principalmente você é tão cuidadoso quando arma tuas apresentações que dá gosto. Mas eu queria aqui acrescentar mais um livro, assim, que, quem sabe, foi o livro para adultos de Monteiro Lobato, que mais me mexeu emocionalmente. Cheguei a chorar ao ler. Foi Negrinha. Vocês leram? Eu li. É fantástico. E aí mostra que ele não tinha nada a ver com eugenista ou coisa do tipo. Não, não. Ele enxergava o que estava acontecendo e via o lado muito, muito, muito sofrido do negro brasileiro, ou da negra brasileira, que vivia no resto da cozinha, não aparecia pelo mundo, para as pessoas. Então, era só isso que eu queria acrescentar, que quem não leu Negrinha, vai ler e vai chorar feito eu. Obrigado, Lúcia. Obrigada a você. usuário do Zoom. Usuário do Zoom pode falar. Destrava... Não. Abre o microfone. Eu acho que sou eu. Pronto. É que eu não tenho identidade aí com vocês. Não, você é usuário do Zoom para mim. É, exatamente. Fico conhecido já. Bom, olha, eu levantei a mão, mas só para dizer o seguinte: o meu conhecimento de Monteiro Lobato não vai além do biotônico Fontoura. Tá? E eu me dei o desplante de ficar mamando na opinião não só do Matiello, mas como de todos vocês que leram. Que é até curioso de ler, né? Agora, me dá a impressão que são coisas reminiscências do passado, de ser um autor, de certa maneira, que tem que ser referenciado, mas é uma referência do passado. Os autores que trabalharam a cabeça das nossas crianças tiveram ferramentas muito mais fortes nessas eras modernas, concílio de cinema, televisão, Disney, e eu não sei até que ponto o Monteiro Lobato conseguiria, digamos, competir com esse tipo de coisa. De qualquer maneira, o nosso grupo se especializa em analisar essas figuras e sua contribuição para a cultura nossa, inclusive a minha. Então, eu queria aqui agradecer ao Matiello, agradecer a todos que fizeram suas observações até o presente momento e agradecer a todos. Eu não vou ficar mais chateando vocês, porque eu não me sinto no direito de interromper mais nada. Boa noite. Manaus, Obrigado. leia Obrigado. agora. Manaus, leia. Pode começar com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai gostar.
Beleza, Vai se beleza. divertir, vai se divertir. Eu já acatei a sua opinião e já anotei, tá? Obrigado. Não, eu só queria fazer uma observação. Eu coloquei o Urupês porque antes da gente fazer essa rodada, que a gente falaria uma vez por mês sobre literatura, foi feita uma votação e foram colocados o nome de alguns livros. E foi colocado exatamente o Urupês do Monteiro Lobato. Foi por isso que eu dei o destaque. Mas realmente a obra dele toda eu acho fantástica. Eu só não li essa Barca de Gleire, que realmente, como disse o Ivan, ela mostra as cartas, a correspondência trocada entre o Monteiro Lobato e um amigo dele. Esse eu não li, mas todos os demais eu li, achei fantástico. Realmente eu gostei muito de todas as obras do Monteiro Lobato. Arthur, Então, eu queria cumprimentar o Matiello, foi uma excelente exposição que você fez, e ela me remete, na verdade, quer dizer, depois de tudo que todos nós ouvimos, de todos que comentaram, nos remete, assim, eu não consigo imaginar uma geração que teve uma exposição tão extensa e tão quase que exclusiva aos personagens do Monteiro Lobato como a nossa. Quer dizer, nós fomos bombardeados, não é o termo, mas nós fomos expostos a Monteiro Lobato numa televisão muito precoce, né, em que o Sítio de Pica-Pau Amarelo era um must para todo mundo assistir, né? Quer dizer, fora isso, a literatura prevalente para nós crianças era do Monteiro Lobato. Em Pinheiros, todos que começaram precocemente no Fernão sabem que nós tínhamos um professor lá, o professor Nelo, que era absolutamente um fã de Monteiro Lobato, e ele realmente fazia questão da leitura. Então, a gente teve uma exposição. Sinceramente, eu não consigo imaginar uma criança hoje com uma exposição sei lá, a Harry Potter, como eu tive ao Pica-Pau Amarelo e aos personagens do Monteiro Lobato. Eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa geração, a nossa exposição extensa de que nós tivemos oportunidade de ter. Então, muito obrigado, Matiello, foi excepcional. Estamos terminando 4 minutos antes do início do jogo. Parabéns. Obrigado, Arthur. fala. Alguém mais quer falar, Eurico? Quer falar de... E o Rui? Fala, Eurico. Tá no mudo. Tá no mudo. Eurico tá no você mudo. está no mudo. Você precisa ligar o microfone. Não quero falar nada, só está dando tchau. Não pode dar tchau aqui. Fala, Rui. Sorry. Rui, tá dando tchau ou quer falar? Rui. Não, eu só quero destacar o aspecto que o Ivan chamou do Monteiro Lobato como editor. Ele criou a Editora Nacional e ele divulgou pela revista Brasil e ele entregava para as bibliotecas, ele mandava para as escolas. Ele usou a Editora Nacional e acabou quebrando a Editora Nacional, mas muito na linha de divulgar a literatura brasileira, a revista brasileira. Então, ele tem esse mérito também muito forte. E parabéns, Roberto, foi muito bem feita. Obrigado, Rui. O YouTube tem uma entrevista com o Monteiro Lobato. Por incrível que pareça, é filmada, não é só voz, não. É lá por 1900 e, sei lá, um pouquinho antes da morte dele, tá? Vale muito a pena ver também essa entrevista. E o livro que eu me referenciei, Roberto, é só se você quiser conhecer a personalidade do Lobato. Não é um livro de ficção, né? É um livro assim, só para se você quiser conhecer o que ele pensava de fato, né? Porque nas cartas você põe realmente o que a pessoa pensa, só isso. Obrigado. É isso. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Ou se cale para sempre? Regina, quer falar? Ou está dando tchau? Tchau, então. Tchau. Valeu, então. Obrigado ao Roberto. Obrigado aí pela atenção. Roberto. Até segunda-feira. O Ari, você lembra que vai ter segunda-feira? Muito bem. Segunda-feira, não sei porque o nosso representante está lá em Washington
negociando as tarifas brasileiras, então a gente não sabe o que vai ter semana que vem. Vamos aguardar. Tá bom, Vai ser surpresa. anunciado aí. Falou. Um abraço. Valeu. Boa noite, boa Boa noite. noite para Beleza. todos. Obrigado, Muito bom. Roberto. Tchau. Obrigado, tchau. Ah,